Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, seja com você, povo de Deus, hoje e sempre. Nós estamos aqui no templo da nossa Igreja Presbiteriana da Vida, aqui em Mineiros, para a transmissão da nossa pregação, da nossa exposição bíblica, para que você possa ser alimentado pela palavra do Senhor. Já peço para você que está nos assistindo, seja membro da igreja ou não, compartilhe com aquelas pessoas que de repente não receberam mensagem, porque tivemos alguns problemas técnicos aqui antes de iniciarmos, mas nada que não pôde ser resolvido a tempo para fazer a transmissão, para você ser alimentado pela palavra do Senhor. Sem mais delas, eu agradeço você que está nos assistindo, que Deus possa nos abençoar. Leitura dos Salmos, o Salmo 139, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esclareces o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. A palavra do Senhor traz um consolo para nós, nesses versos iniciais do Salmo 139, verso 1 ao verso 6, mostrando que Deus conhece a todos nós, conhece o nosso íntimo, e assim Ele conhece as nossas dores, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece o nosso desespero, os nossos medos. Esperamos que tudo isso seja sempre debaixo de temor e tremor do Senhor, os nossos medos, as nossas angústias, a fim de que você possa, sim, estar na presença do Senhor em todo o tempo, apesar das circunstâncias. E os irmãos possam estar orando em suas casas nesse momento, para que nós possamos, então, dar início aqui à exposição da palavra. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, porque sabemos que o Senhor conhece o teu povo, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece os nossos medos, as nossas dores, as nossas angústias. Por isso estamos tranquilos na tua presença, porque sabemos que o Senhor mesmo é quem é um auxílio, é quem pode nos dar segurança nos momentos de aflição. Sê com o teu povo espalhado por toda a face da terra, consolando, ó Pai, a cada um de nós, bem como aqueles que estão enfermos, independente de qual seja a enfermidade, bem como também abençoando, ó Pai, e confortando o coração daqueles que estão enlutados. Que a graça do Senhor seja sobre o teu povo. Em Cristo Jesus. Amém. Você que tem sua Bíblia aí na sua casa, nós faremos a leitura do livro do profeta Abacuque, dos versos de 1 até o verso de número 11, do livro do profeta Abacuque, que diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios se suscitam. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos,
mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os teus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Meus irmãos, diante da palavra do Senhor, que é lida com temor e tremor, nós podemos, nesses dias de aflição, em que a nossa igreja suspendeu todos os trabalhos, já tem 6 dias, desde a terça passada, a pedido do Presbitério Alto do Araguaia, suspendido o culto público da nossa igreja. Mas são dias em que nós não acordamos de repente com boas notícias quando nós olhamos para os noticiários. São dias em que temos um inimigo invisível perto de nós. Dias de incertezas, dias de insegurança, dias de medo. Nenhum de nós jamais esquecerá esses dias. Isso estará, sim, constantemente em nossa memória. Nós não devemos esquecer as imagens vividas. Pessoalmente, quando estava estudando a respeito do texto bíblico, pude ver pessoas, corpos, serem transportados por caminhões do exército, fazendo fila a crematórios, porque nem mesmo seus entes queridos poderiam velar seus corpos. Algo inimaginável até então. Ficamos chocados, entorpecidos, ficamos incrédulos, com medo, tristes, com raiva, chorosos e uma série de emoções que nos colocam em sobrecarga emocional. Um vírus mudou as nossas vidas e tem mudado toda a sociedade para sempre. Não é a primeira vez que a humanidade luta contra inimigos invisíveis. Peste negra, 1333 a 1351, matou mais de 50 milhões. Tuberculose, mais de 1 bilhão de mortes. Varíola, mais de 300 milhões. Gripe espanhola, mais de 20 milhões. Tifo, mais de 3 milhões. Sarampo, mais de 6 milhões por ano. Malária, mais de 3 milhões por ano. As perguntas que faço, então, diante de tantas catástrofes já vividas na história são as seguintes. Como devemos pensar sobre esses eventos, sobre essas notícias, sobre esses acontecimentos? Como entendemos, então, as notícias, esses acontecimentos hoje? E como as notícias de hoje, esses acontecimentos de hoje, se encaixam no grande esquema da história ou na história da redenção do seu povo, do povo de Deus? Há muitas coisas a dizer em resposta a essas perguntas. Assim, chama a sua atenção para o livro, então, de Abacuque, que também faz algumas perguntas. Abacuque pergunta: Deus está sabendo das notícias de hoje? Se ele está sabendo, por que as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo? Ao lidar com essas perguntas, o profeta fala diretamente aos nossos dias, à luz das notícias de hoje, dos acontecimentos de hoje. O profeta Abacuque não é mencionado em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Os babilônios também capturaram Nínive e posteriormente Jerusalém. Foi durante esse período que o profeta então profetizou para o povo do Senhor. Durante a parte inicial da vida de Abacuque, houve maravilhosas reformas espirituais. O povo crescia espiritualmente porque estavam sendo liderados pelo menino rei Josias. Mas Josias logo faleceu e o declínio espiritual se estabeleceu
e Judá se tornou idólatra novamente. Foi nessa época que Abacuque escreveu o seu livro, e é nesse contexto que devemos entender as questões levantadas pelo profeta no primeiro verso, no segundo verso, até o quarto. Descreve então a queixa do profeta sobre a decadência espiritual, a decadência moral daquela nação. Aparentemente, após um longo período de tempo, o Senhor respondeu a Abacuque nos versos 5 até o verso 11. A resposta do Senhor foi completamente inesperada quando Abacuque soube que sua nação estrangeira, que uma nação estrangeira de fato estava trazendo julgamento da parte de Deus contra o seu próprio povo, que são os babilônios. Com isso como pano de fundo, nós podemos ter a convicção e a certeza de que a mensagem de Abacuque é uma das partes mais úteis das Escrituras para nos ajudar a entender os acontecimentos, as notícias de hoje. As pessoas têm muitas perguntas sobre o que está acontecendo no mundo hoje e, portanto, devemos recorrer à palavra de Deus para que nós possamos encontrar algumas respostas. Irei apresentar para você duas declarações iniciais, mas depois desenhar 4 lições que devemos aprender da palavra de Deus nos nossos dias. Primeiro, os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos. Se os irmãos tiverem suas Bíblias, no verso 2, no verso 5 e no verso 6, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque faz uma pergunta e de repente a resposta do Senhor vem de uma forma misteriosa. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, os babilônios, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O juízo de Deus, ele vem sobre o povo de Deus. E aí, muitas vezes, nós não entendemos, de fato, como isso acontece. Por que Deus levanta ímpios para, de fato, disciplinar o seu povo? Vemos isso pelo menos de 3 maneiras. A primeira é a inatividade de Deus. Aparentemente, Deus não estava agindo por um período. Por isso que ele faz a pergunta no início: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Deus parece estar estranhamente silencioso, parece estar estranhamente inativo em algumas circunstâncias. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que Deus permite pandemias? Por que Deus permite guerras? Por que Deus permite fome? Por que Deus permite desastres? Por que Ele permite tanta injustiça? Por que Ele permite tantas atrocidades? E por que a igreja protestante está na condição que ela está hoje? Você já parou para pensar? Você já começou a analisar a sua vida? Hoje pela manhã estávamos falando a respeito disso no estudo pela manhã. Você já tem feito uma autoavaliação de acordo com as Escrituras, de como está a sua vida de acordo com as Escrituras, como igreja do Senhor? Porque Deus permitiu que o Evangelho se tornasse tão diluído, tão fraco? Por que Deus tem permitido essas coisas? A ignorância de sua verdade, as pessoas não creem mais na palavra. Por que Ele permite que tantas coisas erradas sejam feitas, mesmo sendo em seu nome? Claro que entre aspas. Além disso, por que Deus não respondeu às orações do seu povo fiel? Temos orado para que Deus trabalhe poderosamente em nossa igreja por anos. Temos clamado ao Senhor que levante, então, homens, mulheres, jovens, para que a nossa igreja possa, sim, chegar em um local onde nós podemos falar assim: nós somos uma igreja forte, nós somos uma igreja que traz a palavra do Senhor no nosso bairro, na nossa cidade. Nós somos vistos até mesmo por outras nações, ou por outros povos, ou pelos ímpios. Nós clamamos a Deus, mas nada parece acontecer. Por que Deus aparentemente está em silêncio? Como o profeta Abacuque
Muitos estão perguntando: até quando, Senhor? Até quando eu estarei clamando e o Senhor não estará me escutando? Essa é uma pergunta que confronta a igreja e a cada um de seus membros. A cada um dos membros da igreja do Senhor Jesus espalhado por toda a terra. Oramos, por exemplo, algumas vezes para que Deus transforme a vida de alguém. Por que então Deus parece estar inativo e essa vida não é transformada? Mas também, nós podemos ver que os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos em relação às suas providências inesperadas. Às vezes Deus responde nossas orações de forma inesperada, assim como aconteceu com Abacuque. Mais do que qualquer outra coisa, Abacuque assustou e ficou assustado. Durante muito tempo Deus aparentemente não respondeu. Então, quando Deus respondeu, o que ele disse foi ainda mais misterioso do que sua aparente inatividade em responder às orações do profeta. Estava bastante claro na mente de Abacuque que a necessidade era que Deus repreendesse a nação e depois enviasse então um grande avivamento para a nação. Mas a resposta de Deus foi completamente diferente. A resposta de Deus foi inesperada. O verso 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, eu fique perplexo, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Não é possível que Deus fez isso? Pois eis que suscita os caldeus para apoderar-se de moradas que não são suas. Mas foi isso sim que Deus disse a ele. E foi o que aconteceu. Nada foge do plano de Deus. Nada foge dos decretos eternos do Senhor. Às vezes ele pode fazer o oposto do que pensamos quando somos dominados por um exército babilônico, ou um inimigo invisível, ou uma guerra, ou fome, ou perseguição. Deus permite que pandemias, guerras, desastres aconteçam. É certamente uma resposta inesperada de Deus para a igreja. Mas a igreja tem falado, tem anunciado: sejam vigilantes, atentai, sejam prontos para qualquer coisa que vier a acontecer. Agora, o que nós temos visto são pessoas desesperadas, pessoas que levantam as mãos nos cultos, mas agora estão desesperadas procurando: onde está o meu Deus? Deus permite então que essas coisas aconteçam para que o povo, sim, possa ser disciplinado por ele. As Escrituras nos ensinam que Deus às vezes responde às nossas orações, permitindo que as coisas se tornem muito piores antes que se tornem muito melhores. Mas também, os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos em relação a seus instrumentos incomuns. Deus às vezes usa instrumentos estranhos para corrigir o seu povo e a sua igreja. É o que mostra no verso 6, quando ele levanta os babilônicos para, de fato, disciplinar o seu povo. Eles foram levantados para castigar o povo de Judá. Tal coisa era impensável, era incomum para o povo do Senhor. Mas aqui há um fato que é evidente em toda a Escritura. Deus, se assim o desejar, pode usar até um babilônico ímpio para disciplinar o seu povo. Pode usar um governante ímpio para disciplinar o seu povo. No curso da história, ele usou todos os tipos de instrumentos estranhos e inesperados para realizar seus propósitos. Esta é uma verdade muito relevante para hoje, de acordo com as Escrituras. O que acontece nas notícias deve ser considerado sobre o propósito de Deus. O que Deus está nos falando, como Deus está se comunicando agora. Romanos 1, verso 18, fala que a ira de Deus é manifesta nos céus. Ou seja, debaixo dos céus nós podemos ver a ira de Deus e agora ela está espalhada por toda a face da terra. Isso é indiscutível. Mas por que então que isso está acontecendo? É para punir o ímpio? Sim, mas para exortar também a igreja do Senhor. A igreja precisa voltar-se para Ele, adorá-lo como Ele quer e não como nós queremos. Ignoramos a palavra de Deus, negligenciamos a oração, atropelamos o dia do Senhor, não temos mais o dia do Senhor,
falhamos em evangelizar, paramos de preocupar com as pessoas perdidas e ficamos tão insípidos ou sem sabor que o mundo nem vê a diferença que há entre um cristão e um ímpio. O ensino claro das Escrituras é que Deus usa instrumentos estranhos às vezes que não esperamos. É perfeitamente possível que Deus esteja usando um vírus como seu instrumento incomum para despertar seu povo e sua igreja ao arrependimento e à fé. Primeiro, os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos, e são mesmo. Segundo, os caminhos de Deus são muitas vezes incompreendidos. Eles são incompreendidos, eles podem ser estranhos, eles podem ser desconcertantes por mais de um tipo de pessoa. E vamos falar de 3 tipos de pessoa. Primeiro, os caminhos de Deus são muitas vezes incompreendidos por cristãos descuidados. Cristãos que são pegos, como o meu pai dizia, de calça curta ou de calça riada. Em Abacuque, o verso 5 do texto bíblico, Deus se referiu ao povo de Judá, ao povo dele, aqueles que se tornaram religiosos, mas também preguiçosos. O verso 5, vede entre as ações, olhai, maravilhai, e fique perplexo, porque realizo em nossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. O próprio povo dele estava descuidado. O próprio povo dele estava longe de ser, de fato, a igreja do Senhor. Tenho falado isso aqui constantemente, que estamos longe de ser verdadeiramente uma igreja. As atitudes, então, do povo foi: aqui está o profeta nos dizendo que Deus vai usar os babilônios. Como se Deus pudesse fazer algo assim? Deus nunca usaria pessoas sem ele para nos castigar. Foi esse o pensamento daqueles de Judá. A ideia toda é possível, mas isso é extremamente o que Deus fez. O problema com Judá era que eles nunca acreditariam nos profetas de Deus. Pasme, as pessoas geralmente não acreditam nos pregadores de Deus. A ilustração mais significativa disso é encontrada lá em Atos capítulo 13, onde Paulo cita Abacuque e aplicou a seus contemporâneos no sermão em Antioquia. Paulo declarou com efeito em seu sermão, em outras palavras: não, você não vai acreditar, assim como seus pais não acreditaram, como Israel não reconheceu Jesus Cristo como o único Salvador de Deus, o crucificou e agora se recusa a crer em seu evangelho. Deus finalmente vai agir em julgamento. Ele elevará o poder romano para saquear e destruir seu templo. E vocês serão expulsos entre as nações, dispersos entre as nações. Sei que você não vai acreditar nisso, pois o profeta Abacuque já profetizou e você continua ignorando a mensagem dele. O que aconteceu após Paulo falar tais palavras aqui no ano 70? Inevitavelmente chegou. Os romanos cercaram Jerusalém e destruíram, e os judeus foram expulsos entre as nações. Cristãos descuidados muitas vezes não acreditam nos pregadores de Deus. Eles dizem: Deus nunca fará isso, Deus nunca fará dessa forma, Deus nunca vai levantar um mal. Meus irmãos, cuidado com esse tipo de pregação. Nós não estamos isentos das mazelas deste mundo. Nós vivemos nesse mundo. A própria oração do Senhor Jesus nos ensina isso. Não lhes peço para que tirem do mundo, mas eu peço para que sejam fortalecidos. Tenham sabedoria, tenham prudência em todo o tempo, para que de fato possam então estar sempre zelosos. Deus pode muito bem estar usando um inimigo invisível para despertar seu próprio povo, para nos ensinar uma lição, para voltarmos ao dia do Senhor, para cultuarmos verdadeiramente, para que possamos em oração constante em todo o tempo. Agora estamos nesses dias de quarentena, querendo abraçar alguém, querendo rever alguém, mas não podemos. E o que é mais interessante,
Muitos que vêm ao culto, no momento do culto solene, usam seus aparelhos eletrônicos, agora que deveriam estar usando seu aparelho eletrônico para visualizar um sermão, para visualizar uma pregação, estão fazendo outras coisas e reclamando de algo. Não devemos dizer que o inesperável, quando Deus age, que Deus possa usar esse tipo de instrumento para despertar seu fraco povo. Os caminhos de Deus são muitas vezes incompreendidos, primeiro pelos cristãos, mas agora também pelos não cristãos. Deus disse sobre os babilônios, verso 11: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Os babilônios falharam em entender que Deus os estava usando. Eles acharam que eles eram poderosos. Eles acreditavam que o sucesso deles era a própria força pessoal de cada um deles. Mas Deus mostrou que não era assim. E que o Senhor os levantou para poder derrubá-los. Os não cristãos, mais que os descuidados, não conseguem entender os caminhos de Deus. Esses poderes arrogantes que foram usados por Deus para seu próprio propósito, em vários momentos da história, é visto. O mundo moderno se orgulha de suas realizações. Como os não cristãos veem os cristãos se debatendo, se brigando, eles acreditam o sucesso pagão deles em suas próprias forças, em si mesmos. Mas eles não conseguem entender o verdadeiro significado dos acontecimentos de hoje, das notícias de hoje. As grandes potências foram levantadas e governaram por um tempo, mas ficaram bêbadas com o seu propósito, seu próprio sucesso. E muitos caem. De repente elas se viram abatidas por Deus. O real significado das notícias de hoje nunca se inicia nelas mesmas, se inicia em Deus. É Deus o centro de todas as coisas. E Ele faz isso justamente para que o seu povo possa voltar para Ele. Os caminhos de Deus são muitas vezes incompreendidos pelo próprio profeta, pelos cristãos, pelos não cristãos e agora pelo próprio profeta. Esses caminhos eram desconcertantes até para ele, até para Abacuque. Mas a reação dele foi muito diferente. Sua pergunta era como conciliar tudo o que o Senhor estava fazendo com o caráter de Deus. Ele clamou nos versículos 2, 3 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não soarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Mais tarde, Deus deixou claro para o profeta o que ele estava fazendo. Mas, inicialmente, até o profeta ficou intrigado. Quais são as implicações? Qual é a conclusão, os ensinamentos, as lições desse texto de Abacuque para nós? 4 lições. As notícias de hoje, ou os acontecimentos de hoje, todos eles, glória a Deus por isso, todos eles estão debaixo do controle de Deus, sob o controle de Deus. Vemos isso na resposta de Deus a Abacuque, onde ele lhe disse, no verso 6, pois eis que suscita os caldeus. Tudo está sob o controle de Deus, é Ele quem suscita, é Ele quem levanta alguém para disciplinar o seu povo. Todas as nações estão sob a mão de Deus, todas as coisas estão sob os cuidados de Deus. Não existe absolutamente nenhuma autoridade, nenhum governo que não seja controlado por Deus. Não há nenhuma pandemia, nenhum vírus, nada que não seja controlado por Deus. O que nós precisamos olhar é o que Deus quer falar para a sua igreja em nossos dias. As coisas não são o que parecem ser. Aparentemente, a capacidade militar daquele povo babilônico era que tinha levado eles ao poder, mas não foi assim.
Era Deus que havia suscitado, era Deus que os colocou ali. Deus é o Senhor das notícias de hoje. Deus é Senhor dos acontecimentos de hoje. Ele está sentado em seu trono e todas as nações da terra e todas as autoridades estão debaixo do seu domínio. A Bíblia afirma que Deus está acima de toda a criação. Ele começou as notícias de hoje. Ele está controlando os acontecimentos de hoje. E Ele terminará todas essas notícias e esses acontecimentos que nós temos visto hoje. Nunca devemos perder de vista a verdade crucial. Segundo o ensinamento do texto, as notícias de hoje seguem o plano de Deus. Além de estar debaixo do controle, nada foge também dos planos do Senhor. Os eventos que ocorrem todos os dias não são acidentais. Isso é um acidente, isso não aconteceu, isso é uma coincidência, isso é alguém que criou, isso é fulano que levantou contra ciclano, isso é um capitalismo desenfreado que leva à fome. Nada acontece por acaso. Tudo acontece segundo o plano de Deus. Há um objetivo nas notícias de hoje, desses acontecimentos. E o que está acontecendo no mundo hoje, pandemia, fome, guerra, não são acidentes. O que pode ser uma surpresa para nós, não é surpresa para Deus. O que é importante é lembrar: a igreja de Cristo está no centro do plano de Deus. A igreja do Senhor Jesus é um refúgio que nós podemos encontrar. Nós não podemos agora, nesse instante, estar em comunhão com os irmãos. Como eu gostaria de ver a igreja lotada. A igreja está lotada de espaço vazio agora. Como de repente alguns dos irmãos gostariam de estar na igreja e não em suas casas, em quarentena. Mas nos dias que estavam, de fato, podendo ir à igreja, davam desculpas. Não quero ir. Cristo não está construindo a China, Cristo não está construindo a Itália, Cristo não está construindo a América, Cristo não está construindo o Brasil. Cristo está construindo a sua igreja na China, a sua igreja na América, a sua igreja na Europa, a sua igreja no Brasil. Cristo está levantando homens, mulheres, jovens, crianças, para o adorar em espírito e em verdade, para serem fiéis apesar das circunstâncias. Cristo está levantando a sua igreja ao redor do mundo. É isso que nós temos visto. São pastores, líderes de uma comunidade, se ajoelhando diante da comunidade em arrependimento. São pessoas se arrependendo dos seus pecados. São pessoas que podem ainda olhar para o alto e saber que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso Deus. Nada impedirá de que os planos de Deus seguem avante. É a igreja, o corpo de Cristo, que está no centro da história da redenção, que é o plano do nosso Deus. Além disso, Deus está na igreja de Cristo ao arrependimento. Deus está nos levando, sim, a um momento que nós não esperávamos. A resposta adequada que está acontecendo no mundo é: arrependa-se dos vossos pecados e creia em Cristo Jesus. O Dr. Martin Lloyd-Jones pregou no início da Segunda Guerra. Ele disse no início dessa calamidade, que muitos acharam que era o início do Apocalipse. Abre aspas. Este é um teste real de nossas crenças e de nossa fé. Sem dúvida, todos nós temos ficado frouxos por várias razões. E a primeira convocação é a convocação ao arrependimento. Precisamos então nos arrepender como igreja. Precisamos nos arrepender como indivíduos por nossa negligência às coisas que Deus tem nos ordenado. Mas como estamos em nossos dias? Terceiro ensinamento: as notícias de hoje seguem o cronograma de Deus. Isso aparece na profecia de Abacuque, no verso 5, quando diz: porque realizo em vossos dias. O cronograma de Deus está sendo seguido. O planejamento de Deus está sob controle. Não é um vírus, não é uma ameaça invisível, não são guerras ou rumores de guerras, não é fome, não é perseguição que estará tirando
o que Deus já planejou. Tudo está seguindo um cronograma. As notícias de hoje não são apenas para nós nos comovermos, mas para nos voltarmos para o nosso Deus, em saber que tudo está debaixo do controle e do plano dele. Quarto ensinamento: as notícias de hoje estão ligadas ao reino de Deus. Que maravilha saber que nada foge do controle do Senhor. A história das nações na Bíblia é relevante apenas porque se refere à Igreja de Cristo. A chave para a história do mundo é a redenção do povo de Deus. É o reino de Deus. O que realmente importa é este reino. Muitas pessoas têm dado agora mais valor a um pedacinho de pano ou uma máscara de pano do que a um carro, do que a uma casa. Muitas pessoas agora não têm nem o que fazer. Engano seu. Você tem o que fazer. Você pode orar para o Senhor, você pode clamar ao Senhor em todo o tempo. Não deveríamos ser pegos desprevenidos quando ocorressem esse tipo de evento, essas surpresas de mundo. Em vez disso, nós deveríamos perguntar: qual é a relevância deste evento para o reino de Deus? Qual a relevância? É uma Europa que nós podemos dizer que hoje é pós-cristã, tem passado por tantas calamidades como nós temos visto. É a América que também tem fechado escolas protestantes e igrejas. É o Brasil em que o povo brinca com a fé. É a Ásia que está cada vez mais longe do Senhor. Qual a relevância deste evento pontual para o reino de Deus? Ou se alguma providência comum aparecer no seu caminho, pergunte a você mesmo: o que Deus está me ensinando sobre isso? O que Deus está me ensinando a respeito disso? Como eu tenho que me provar diante de Deus, diante de uma situação como essa? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso ser corrigido? Onde eu errei? Como eu posso consertar? Porque Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. Alguns dos irmãos são idosos, estão dentro do quadro de risco altíssimo na nossa igreja. Fui questionado quando deliberamos no presbitério, orientando para que todas as igrejas pudessem suspender os seus trabalhos. Mas como não ter o culto solene? Meus irmãos, estou levantando um estudo e a conclusão que eu estou chegando é a seguinte: é melhor morrer do que não cultuar solenemente a Deus com os meus irmãos. Porque é triste, é doloroso falar para câmeras. É doloroso falar para uma igreja em que vocês não estão aqui. Dói nos nossos dias ver essas coisas. Mas nós temos que entender que em todas as coisas há um significado. A igreja nunca precisa duvidar da graça e da misericórdia do Senhor. Se Deus fosse indelicado para responder nossas orações imediatamente, nós seríamos muito mais pobres de conhecimento. Ele nos ensina ao longo da história. Não é simplesmente: eu vou orar para que esse vírus some. Deus está nos ensinando. É a pedagogia do Senhor sobre as nossas vidas. Felizmente, porém, às vezes Deus retém respostas para tratar o nosso egoísmo, a nossa preguiça, algo que nós não deveríamos ter feito como nós fizemos, ou não deveríamos ter agido como nós agimos. Ele está preocupado conosco e irá nos equipar para um serviço mais útil em seu reino. As perguntas do início que foram: como devemos pensar sobre esses eventos? Como entendemos as notícias, os acontecimentos de hoje? E como as notícias de hoje se encaixam no grande esquema da história? A resposta é uma só. Devemos julgar todos os eventos da história à luz do grande, do eterno e do glorioso propósito redentivo de Deus para a sua igreja.
Que Deus esteja lhe fortalecendo, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo. Que Deus tenha constantemente misericórdia do teu povo, para que nós possamos unirmos cada vez mais em oração ao nosso Deus, aquele que controla todas as coisas, inclusive as pandemias que tem por aí. Que Deus tenha misericórdia dos governantes, que Deus tenha misericórdia dos líderes eclesiásticos, que Deus tenha misericórdia de cada um dos irmãos que verdadeiramente entendem que o Senhor Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. E que aqueles que ainda não entenderam possam se curvar diante da presença do Senhor e saber que o Senhor é Deus. Deus nos abençoe, Deus nos proteja e Deus nos guarde. Encerrando aqui então a nossa pregação, mas não vou encerrar simplesmente com uma oração. Contarei uma história que diz o seguinte. No verão de 1909, o Dr. Donald Gray, pastor da famosa 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, estava na Escócia pregando. Sua família estava na Normândia, na França. Era verão cheio de pregações na Escócia e depois iriam para a Irlanda. Mas houve uma semana entre o final do primeiro conjunto de conferências e um segundo. E o Dr. Manhouse decidiu se juntar à sua família lá na Normândia, na França. A partir para Edimburgo, as autoridades da Escócia pediram que ele não viajasse para a França, não vá para a França. A Europa estava em tumulto político porque Hitler havia acabado de assinar seu tratado com a Rússia e ameaçava então ir para a Polônia. A possibilidade de guerra parecia remota. Então o doutor seguiu sua viagem para a Normândia, na França. Enquanto viajava de trem, de avião, o doutor notou soldados e militares em todos os locais. Parecia haver uma grande atividade militar por toda parte. No entanto, ele pôde se juntar à sua família na França, no domingo. Passava a maior parte do tempo na praia, embora a atmosfera estivesse tensa, com antecipação incerta do que estava prestes a acontecer. Toda vez que um avião estava passando no alto, uns se perguntavam, e esse avião é de quem? E alguém dizia, esse é dos nossos, esse é dos nossos. E as pessoas voltavam, então, para a praia como um suspiro aliviado. Segunda-feira passou, terça-feira passou, quarta. Finalmente, na quinta-feira pela manhã, chegou a notícia de que não havia mais voos para a Inglaterra. Então, o doutor que teria que voltar para a Inglaterra, ele tomou para Paris e depois de barco para a Inglaterra. Uma decisão teve de ser tomada imediatamente. Morehouse partiu para o próximo até então para Paris. Viajava para Paris, depois um sistema de sinos da igreja alertou as pessoas na França para as notícias de mobilização. Houve uma convocação massiva de homens para entrar no serviço militar. Quando o doutor chegou a Paris, já havia um apagão em vigor. Todas as janelas estavam cobertas com cobertores grossos, para que nenhuma luz brilhasse pelas janelas. Era uma sensação estranha saber que as coisas estavam mudando. O Dr. Morehouse conseguiu pegar o último trem e seguiu para a costa. Uma vez lá, ele conseguiu pegar, depois, através do Canal da Mancha, para a Inglaterra. Mas Hitler havia se mudado para a Polônia. O bombardeio foi terrível. O primeiro-ministro inglês, Chamberlain, convocou uma reunião de seu gabinete. Ele emitiu um comunicado dizendo que os alemães não estivessem fora, não estivessem fora de Danzig, às 11 horas da manhã, a Inglaterra declararia guerra contra a Alemanha. O capitão do barco, com calma britânica típica, disse, desta vez não haverá como voltar atrás. E isso aconteceu. Era sexta-feira, 1º de setembro de 1909. O doutor chega na Inglaterra, depois vai de barco para a Irlanda e acerta um menino que parecia lamentável. Estava com tanto medo que molhou as calças. Milhares de soldados também estavam sendo mobilizados para a guerra iminente. O doutor finalmente chegou à estação na manhã do domingo. O comitê organizador daquela conferência de pregação estava esperando, tendo julgado corretamente que o doutor faria todos os esforços para chegar naquela conferência.
Depois seguiram com cuidado pelas ruas, sem luz, até o hotel. O hotel estava coberto por causa do blackout. O comitê disse naquela noite que poderia até suspender aquelas pregações. Às 11 horas, e eles voltariam então para buscar. Às 10h30 ele foi pego pelo aquele comitê. Ao se separar dos homens, disse: espero que você tenha um bom sermão. Pode muito bem ser o último sermão que alguns homens ouvirão. Então ele foi. O doutor ficou sozinho no quarto do hotel, fazendo os seus estudos, e de repente ele mudou completamente o seu sermão. O Dr. Morehouse disse: fiquei lá e orei, e de repente pensei no texto perfeito para a próxima hora. Com muita rapidez escrevi o texto e 3 ou 4 pensamentos que seriam meus subtítulos, e depois fui dormir. Logo de manhã, alguns dos membros daquele comitê levam ele à igreja, e talvez a maior igreja da Irlanda. Lá o ministro, que estava extremamente ansioso, o cumprimentou. Era domingo de manhã, 3 de setembro de 1969, 80 anos atrás. Apenas alguns minutos antes das 11 horas. O primeiro-ministro, Chamberlain, havia anunciado que falaria no rádio nessa mesma hora, e todos sentiram que ele declararia guerra contra a Alemanha. O ministro agradeceu repentinamente ao Dr. Morehouse por estar lá. A igreja estará cheia de rapazes que nunca mais voltarão, disse o ministro. Oro para que Deus dê algo por eles. Enquanto o grupo caminhava em direção ao santuário, Dr. Morehouse pensou que provavelmente haveria muitas poucas pessoas no culto, porque todo mundo estaria na casa ouvindo o primeiro-ministro no rádio. Mas ele estava errado. O santuário estava completamente lotado, não havia um assento vazio naquele prédio. O culto começou, a pregação começou, eles cantaram os hinos, alguns anciãos entregou um bilhete ao pastor, que o entregou a Morehouse, e dizia: nenhuma resposta de Hitler. O primeiro-ministro declarou guerra. Um momento depois, o Dr. Morehouse foi apresentado para pregar. O texto, para eles, era o texto mais maravilhoso da Bíblia para aquele dia, 3 de setembro de 1939. Foi falado pelo Senhor Jesus Cristo e era um mandamento. Mateus 24:6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. O Dr. Morehouse então contou a série de experiências que teve ao caminho da Normândia até Belfast. Depois de cada relato, ele repetiu isso: não se preocupe, não vos assusteis. Ele poderia levar grande calamidade àquele povo. Ele falou dos sinos da igreja soando e disse em seguida: não se preocupe. Ele falou das crianças assustadas e em seguida: não se preocupe. Ele falou dos milhões de casas que seriam destruídas e ele disse: não se preocupe. Ele falou das milhares de crianças que seriam arrancadas de suas mães e representariam em seus gritos todas as angústias que surgiam, e disse em seguida para aquela igreja lotada: não se preocupe. A tensão estava aumentando no santuário, mas então, quando a dor monstruosa se amontoou de horror agonizante, o Dr. Morehouse parou e disse: essas palavras são as palavras de louco, como as palavras de Deus. Ele sacudiu o primeiro em direção ao céu e disse: Deus, ao menos que Jesus Cristo seja Deus. Essas palavras são as mais horríveis que poderiam ser ditas aos homens que têm corações que podem chorar e entranhas que podem ser agarradas pela compaixão e simpatia humanas. Homens estão morrendo. Não se preocupe. As crianças estão chorando em sua solidão nua, sem rosto amado à vista. Não se preocupe. Oh Deus, como Jesus Cristo pode dizer uma coisa dessas? Mas então veio a resposta. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor da história. Jesus Cristo é o Deus das notícias de hoje. Jesus Cristo é o Deus de todas as circunstâncias detalhadas. Nunca aconteceu nada que não flui do canal de Deus, que Deus cavou para isso. Nenhum evento jamais se acendeu, apesar de Deus ter deixado então aquelas pessoas confusas. Ele é o nosso Deus. O pecado do homem reduziu o mundo a uma arena de paixão e fúria.
como animais selvagens, os homens rasgaram a garganta um do outro. No entanto, no meio das notícias de hoje, de que Jesus Cristo é o Senhor, cada indivíduo que acreditou nele como Senhor e Salvador da vida, conhecerá o poder da sua ressurreição e aprenderá que as notícias de hoje, por mais terríveis que sejam, não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por pior que sejam as notícias que nós teremos ainda pela frente, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confie nas palavras do Senhor Jesus, ou então todos nós somos loucos, porque é o Senhor que nos disse, conforme Mateus 24:6, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis com qualquer. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe guarde, que Deus lhe dê sempre segurança e confiança no seu Filho amado Jesus Cristo, e que você seja consolado pelo Espírito Santo da promessa. E assim nós agradecemos a tua presença virtualmente aqui conosco. Deus o abençoe, Deus o proteja e Deus o guarde para a honra, glória e louvor do seu nome. Eu agradeço o nosso irmão Tiago Gustavo, que está comigo. Deus continue abençoando você, Gustavo, juntamente com toda a sua família. Eu convidei para estar aqui, para nos assessorar nesse momento. Não chamei mais ninguém, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver duas ou três pessoas, ali estará o Senhor, e o Senhor está conosco. Deus abençoe, Deus abençoe. Gustavo, sua família. A história do homem é melhor do que a de sempre.